Epidauro, Grécia. Em um pequeno vale, 50 quilômetros a sudoeste de Atenas, estão ruínas de 2.400 anos do mais celebrado centro de cura do mundo antigo, o Asclepion, ou Templo de Esculápio. Esculápio era filho do deus Apolo, uma das principais divindades associadas com magia e cura. E Esculápio, por ser filho de Apolo, também teve de desenvolver essas habilidades e se tornou uma figura sempre associada à cura. Esculápio é o nome grego do divino médico. A Grécia Antiga tinha templos para a cura, para onde as pessoas podiam ir e passar por sessões de cura de dia ou podiam experimentar a cura à noite pelo sono e pelo sonho. À noite acreditava-se que a pessoa teria uma audiência com Esculápio para receber diagnósticos e medicamentos que podia usar durante o dia. É uma prática famosa e muito interessante chamada incubação. Por ela, as pessoas iam dormir em um templo de Esculápio e recebiam a visita dele em um sonho, onde ele dizia quais os medicamentos para aquela doença ou indisposição que a pessoa sentisse. Segundo a mitologia grega, Esculápio levava um bastão com uma serpente enrolada nele, inspiração para o símbolo médico usado até hoje. Mas a lenda mais misteriosa, associada ao deus grego da medicina, era sua alegada habilidade de dar a cura máxima. O poder de restaurar a vida. Sua capacidade de cura é tão poderosa que ele podia despertar pessoas da morte. E isso é algo que ultrapassava qualquer limite. E ele se meteu em encrenca, usando o poder que tinha recebido do pai, Apolo, para despertar os mortos. O que, obviamente, criava problemas. Zeus não gostou nem um pouco porque Esculápio trazia de volta gente que ele matou. O que essa história conta é que Esculápio tinha uma tecnologia extraordinariamente poderosa e muito conhecimento, e o que quer que ele aplicasse fazia com que a morte física não fosse o fim. Está registrado que Esculápio despertou gente da morte. Isso não é coisa ao alcance da tecnologia médica convencional. Falamos de alguém sem pulso, sem respiração, talvez até com morte cerebral também. Esculápio pode ter operado através de um conhecimento derivado de extraterrestres e sua tecnologia, o que tornou possível que ele realizasse feitos aparentemente sobrenaturais pelos quais um morto volta à vida. Se Esculápio era um ser extraterrestre de carne e osso, como sugerem teóricos, então teria ele algum tipo de tecnologia científica avançada que lhe permitia ressuscitar mortos? E se for assim, e com esse incrível conhecimento, por que o segredo da vida e da morte foi perdido pela humanidade? Talvez a resposta esteja na análise de um dos períodos mais sangrentos da história. França, ano 1233 de nossa era. O Papa Gregório IX estabelece a Inquisição. Um grupo de instituições da Igreja Católica Romana incumbido de investigar e impedir heresias. Durante os 500 anos seguintes, a Inquisição se espalhou pela Europa Ocidental. Os suspeitos de bruxaria ou feitiçaria eram interrogados, torturados e executados. A maioria queimados numa fogueira. Inclusos entre os alvos desse brutal e sanguinário expurgo estavam cientistas, curandeiros e os praticantes da chamada magia negra. Houve um tempo na igreja em que qualquer tipo de progresso era considerado uma obra do diabo. Então, as coisas eram feitas em nome de Deus para suprimir novos conhecimentos. A ciência sempre foi reprimida pela igreja por medo de mudança do status quo.
Historicamente, a Igreja Católica sempre se sentiu ameaçada pelo conhecimento, especialmente da cura e da medicina. Um exemplo foi a invenção dos óculos. A Igreja ficou enlouquecida com a invenção dos óculos, porque com isso veio a ideia de que o corpo humano era melhorável. Durante a Inquisição, a Igreja Católica fez de tudo para afastar uma série de ideias pagãs da ciência médica, revolucionárias demais na visão dela, que não se coadunavam com a Igreja. Uma das razões de a Igreja lançar a Inquisição foi para eliminar a ligação da pessoa comum com antigos conhecimentos nativos que punham o poder na mão do indivíduo e tiravam o poder das mãos da Igreja. Muito antes do cristianismo já havia curas, e curas absolutamente sobrenaturais, mas as pessoas tinham medo, especialmente os religiosos. Teria sido o ataque da Igreja Católica ao conhecimento científico uma tentativa deliberada de apagar qualquer ligação da humanidade com visitantes de outro mundo? Visitantes cuja simples existência teria questionado o ensinamento fortemente enraizado de que a vida na Terra é a única que há no universo? E terá sido a Inquisição bem-sucedida em destruir séculos de avanço científico e conhecimento médico? Conhecimento que só agora recomeçamos a recuperar? Talvez outras pistas possam ser achadas pelo estudo de um procedimento médico que sobreviveu à Inquisição. Um procedimento praticado há milhares de anos. Alpes italianos, 19 de setembro de 1991. Aqui, no alto de uma encosta nevada, perto da fronteira austríaca, 2 andarilhos descobriram o corpo mumificado de um homem. Congelado nesse lugar durante estimados 5.000 anos, o corpo, depois apelidado Otzi, foi cuidadosamente examinado e estava tão bem preservado que os cientistas puderam determinar sua idade, como ele morreu e até mesmo o que comeu na sua última refeição. Mas a descoberta mais incrível de todas foram as marcas encontradas nas pernas e nas costas de Otzi. 50 desenhos geométricos que correspondem aos pontos da ciência da acupuntura. A acupuntura é uma modalidade antiga e muito testada de mover energia por uma espécie de sistema de metrô no corpo chamado sistema de meridianos, com cerca de 1000 pontos de tratamento. Todos os pontos têm nomes e muitos fazem referência às estrelas e coisas interessantes que não têm relação com o corpo. A acupuntura, terapia médica que objetiva a energia que os praticantes creem fluir pelo corpo humano, sempre se acreditou tivesse sido desenvolvida na China há cerca de 3.000 anos. As tatuagens achadas na pele dessa múmia da Idade do Bronze sugerem que a acupuntura não era praticada só na Europa e que era praticada séculos mais cedo do que arqueólogos e historiadores achavam possível. Mas como? Talvez a resposta possa ser achada examinando os antigos livros chineses de medicina, chamados Wangdi Neijing, o texto mais antigo que se conhece que descreve em detalhes a acupuntura. O primeiro livro médico escrito há 2.500 anos se chama Wangdi Neijing, Medicina Clássica do Imperador Amarelo. O livro contém todo o sistema e fala de canais e meridianos e de metodologias de tratamento e estratégias. Segundo a mitologia chinesa, um dos primeiros praticantes de acupuntura foi um médico chamado Bian Ke, muitas vezes representado por um pássaro com cabeça humana. Bian Ke é um exemplo lendário de curandeiro que usava de meios sobrenaturais para conseguir realizar seus tratamentos. Aparentemente, ele consumia algumas ervas e, uma vez que ingeria as substâncias, sejam quais fossem, parece que ele podia ver através de paredes e dentro do corpo humano, como uma tomografia ou uma ressonância. A ele acreditaram
o duplo transplante de coração entre um imperador e uma outra pessoa, de quem ele trocou os corações. E aí você se pergunta, é claro, de onde tiraram esse tipo de ideia? Bianché é outro ser extraordinário, descrito como meio humano e meio pássaro. Isso coloca sua figura com Thoth e outras divindades também meio humanas e meio pássaros, que deram à humanidade um conhecimento incrível, especialmente em medicina e transformação humana. Seria só coincidência o curandeiro chinês meio homem, meio pássaro, conhecido como Bianché, se parecer tanto com a antiga divindade egípcia Thoth, quanto com o deus indiano Dhanvantari? Ou seria possível que os deuses antigos fossem seres extraterrestres, de posse de conhecimentos médicos muito avançados? Eu acredito que a acupuntura é uma ciência que veio dos deuses e que foi dada aos nossos ancestrais. Então, apesar de nós acharmos que a acupuntura esteja ligada a uma cultura específica, eu acho que essa informação no passado foi algo que existiu na humanidade inteira. A medicina sempre teve uma origem divina, o que significa dizer que algum tipo de divindade desceu do céu e deu sua sabedoria de curar pessoas para aquelas culturas em particular. Senão, por que as culturas do mundo inteiro diriam exatamente a mesma coisa? Que o conhecimento foi transmitido a eles por alguém que desceu do céu. Seres extraterrestres realmente deram aos homens primitivos sabedoria médica muito avançada sobre como curar o corpo humano? Sabedoria que, com exceção da acupuntura, foi perdida ao longo dos séculos. Talvez a prova possa ser achada não em inscrições nas paredes de um túmulo ou nas palavras de antigos documentos, mas em um lugar mais improvável: nas células do corpo humano. Em 2003, pesquisadores do governo americano anunciaram que tinham completado um dos projetos científicos mais monumentais e importantes da história humana. Após 13 anos de trabalho, eles tinham identificado e mapeado os mais de 20 mil genes do genoma humano, dando aos cientistas uma nova visão do perfil genético da espécie humana. O que não sabemos dos humanos em termos de evolução genética é o que não sabemos de genética como um todo. Por exemplo, não conhecemos a base genética do pensamento, não conhecemos a memória, não temos a menor ideia de como mudanças ocorreram para fazer evoluir o cérebro humano até a funcionalidade que ele tem hoje. Mas pode esse mapeamento resolver o mistério da evolução humana? Ou ajudar a explicar por que os humanos, não como as outras espécies vivas, podem pensar, raciocinar e ter o poder da palavra? Ou porque pode criar arte, música e gastar tempo contemplando as razões de sua própria existência? Foi há mais ou menos 40 mil anos que se deu uma mudança radical no comportamento humano. Nossa estratégia de caça melhorou. Nossas ferramentas e armas melhoraram. Foi como se ligassem o botão de alguma faculdade represada do cérebro e da imaginação humana. Será possível que a repentina evolução humana, de animal primitivo a ser consciente, se deva a intervenções extraterrestres? O nosso DNA foi artificialmente mudado por extraterrestres. E podemos ver que foi exatamente o que aconteceu, porque, de repente, demos um gigantesco salto intelectual e, de repente, nos tornamos Homo sapiens sapiens. Foi nessa época que a primeira engenharia genética extraterrestre aconteceu.
E, de certa forma, foi o primeiro passo na criação do ser humano moderno, como o conhecemos. Teriam extraterrestres alterado deliberadamente o DNA do Homo sapiens? E se for assim, também deram ao homem o conhecimento de como manter seu corpo e se curar? Conhecimento que só estamos redescobrindo agora. Tem uma forte predominância no mundo inteiro da procedência divina na prática da medicina, de que os deuses quiseram nos ajudar a viver felizes por mais tempo e melhor, e que trouxeram sua melhor tecnologia e seus melhores ensinamentos para tornar as curas possíveis. Há algum cirurgião por aí que acorda um dia dizendo que vai fazer uma operação? É claro que não. Todo cirurgião teve de receber um longo e sofisticado treinamento e muita instrução. Sabemos que nossos ancestrais nos disseram que a sabedoria médica foi dada a eles por ninguém mais, ninguém menos do que os próprios deuses. São conhecimentos e informações que excedem as capacidades humanas. E isso simplesmente faz parte de uma rede maior, uma rede de curadores divinos que permitem que essas capacidades sejam usadas para cirurgias, para diagnósticos e para propósitos de cura. Os curadores ficam entre nós e os deuses e são capazes de aplicar a informação divina quando se trata de medicina para propósitos muito nobres no planeta Terra. Terão os antigos alienígenas alterado nosso DNA para nos tornar melhores, mais inteligentes e talvez mais como eles. Vamos ficar finalmente cara a cara com nossos ancestrais celestes.